Olá pessoal, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, sexta-feira, dia 14 de fevereiro. Como tal, fazemos um balanço de como foi a semana aqui no exterior, na política, na economia, e eu indico que nós temos um texto associado a esse vídeo que possui maior volume de dados se você quiser ter acesso. A semana foi muito conturbada nos mercados de risco de todo mundo, mexendo com os preços das commodities, taxa de juros no mercado internacional e mercados acionários. Em boa parcela, tudo por conta da contaminação do coronavírus. Em alguns momentos tivemos algum alívio dessa situação e também por alguns indicadores de conjuntura apresentados. Aqui, além dos efeitos do coronavírus, ainda tivemos que conviver com indicadores de conjuntura não exatamente tão positivos, declarações polêmicas de membros do governo, além de outros acidentes de percurso. No cenário externo, claro, o grande motivo do estresse dos investidores seguiu sendo a expansão do coronavírus dentro da China e de forma mais branda no restante do mundo. De tal ordem que chegamos com uma estatística no dia 14 de fevereiro, com cerca de 64 mil contaminados infectados na China, 1.381 mortes registradas, enquanto no exterior 505 infectados e apenas 2 mortes. Ao longo da semana foram divulgadas notícias de que o vírus estava perdendo a força, a curva estava se desacelerando, e isso suscitou melhora dos mercados e junto com isso vieram recordes de pontuação histórica tanto nos índices americanos quanto também no estoque 600 que representa a Europa. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, fez vários alertas dizendo ser cedo para prever o fim da epidemia pelo vírus, mas também estimando que em cerca de 3 meses seria possível testar a vacina em humanos. Citamos também declarações de vários dirigentes de bancos centrais espalhados pelo mundo, dizendo não ser possível dimensionar os efeitos do coronavírus sobre a economia global ou sobre suas economias em específico. Mas é certo que tivemos muita variação de preços de commodities na semana e expectativa de algum desabastecimento de insumo, inclusive atingindo empresas no Brasil. O governo do presidente Xi Jinping da China pediu que empresas e lojas retomem suas atividades, algumas não retomaram até agora, e o governo seguiu flexibilizando a política monetária e anunciando a retomada dos investimentos. O lado positivo disso é que há espaço ainda no ano de 2020 para acelerar um pouco tudo isso e as perdas do ano, principalmente no que diz respeito à China, não serem tão elevadas. Por prudência, as projeções feitas para a economia global têm se tornado mais cáusticas, piores, e isso acontece também casualmente aqui no Brasil, mas até por outros motivos. No que tange a indicadores de conjuntura, a China divulgou a inflação de janeiro medida pelo CPI, índice ao consumidor, anualizada ficou em 5,4%, e no atacado, o PPI, uma alta de 0,1%. No Reino Unido, tivemos a divulgação do PIB do quarto trimestre, ele ficou estável, taxa anual de expansão de 1,1%. Na zona do euro, produção industrial de dezembro encolheu 2,1%, surpreendeu negativamente de uma projeção de 1,6%. Na Alemanha, no mês de janeiro, deflação no índice no CPI, de 0,6%, mas na comparação anual, uma alta de 1,7%. Nos Estados Unidos, inflação medida pelos preços ao consumidor, o CPI de janeiro, com alta de 0,1%, e na comparação anual, alta de 2,5%, com um núcleo anual de 2,3%. O presidente do Fed, Jerome Powell, foi sabatinado no Congresso, Câmara e Senado, repetiu basicamente os termos das declarações anteriores, dizendo que a economia americana está em boa forma, mas que poderia ser ajudada por um orçamento sustentável.
Na mesma direção foram outros dirigentes de Feds regionais. O secretário do Tesouro americano, Steve Mnuchin, também disse que cortes de impostos, reformas e acordos comerciais melhoram a vida dos americanos e é nisso que eles estão se centrando, e o governo se compromete a trabalhar com os democratas, com o Partido Democrata, para lidar com o déficit público americano. Mnuchin acrescentou que no ano de 2021 a economia vai crescer ainda mais do que no ano de 2020 e o presidente Trump disse que quer centrar investimentos em infraestrutura. Por lá, as vendas no varejo de janeiro cresceram 0,3%, preço dos importados ficaram estagnados e a produção industrial encolheu 0,3% em janeiro. Donald Trump também já falou algumas vezes e Kudlow, secretário dele, afirmou que querem fazer um corte de 10% de impostos para a classe média. Falando de Brasil, na área política a situação fervilhou, o Congresso retomando temas adiados pelo recesso, Rodrigo Maia querendo votar a autonomia do Banco Central depois do Carnaval, o governo prometendo entregar a proposta do IVA, Imposto de Valor Agregado, também acoplada à reforma tributária que tramita no governo, e tivemos ainda o ministro Moro falando sobre prisão em segunda instância, e o governo quer retomar em 15 dias o projeto da reforma administrativa e o Pacto Federativo. O ministro Paulo Guedes teve encontro duro com os governadores sobre reforma tributária, tentando contornar declarações do presidente Bolsonaro sobre o ICMS nos combustíveis e prometeu discutir isso dentro da reforma tributária. Paulo Guedes também, durante a semana, acabou alvo da oposição quando deu declarações polêmicas sobre câmbios e juros, mas disse também que o custo da energia pode cair 40% no próximo ano e meio e que, junto com um dólar ao redor de R$ 4,00, seria bom para reindustrializar a economia do país. As declarações de Paulo Guedes e de Campos Neto provocaram ruídos e mexeram com o mercado de câmbio, e isso acabou obrigando o Banco Central a fazer algumas intervenções no mercado de câmbio a partir do momento em que o dólar atingiu R$ 4,38, fazendo a operação de swap cambial tradicional. Em termos de indicadores de conjuntura, tivemos a ata da última reunião do Copom, que veio repetindo termos do comunicado, sem grandes alterações. A pesquisa semanal Focus também sem grandes alterações, mas mostrando piora das contas externas. O IBGE anunciou as vendas no varejo referente ao mês de dezembro, com uma queda de 0,1% e expansão no ano de 1,8%. De qualquer forma, interrompeu uma sequência de alta das vendas no varejo de 7 meses e estamos 3,7% abaixo do pico ocorrido no mês de outubro do ano de 2014. Já o índice IBCBR, calculado pelo Banco Central para o mês de dezembro, uma prévia do PIB do mês de dezembro, veio reforçando a tese de fragilidade na recuperação econômica, mostrou uma queda de 0,27% e no ano de 2019 veio com uma expansão de apenas 0,89%. No que diz respeito aos investidores estrangeiros, eles seguem majoritariamente retirando dinheiro da Bovespa. Até o último dia 12 de fevereiro já tinham saído no acumulado do ano 25,4 bilhões e só para lembrar, no ano todo de 2019 saíram 44,5 bilhões. Resumo dos indicadores na semana. Bovespa ainda fechou com uma alta de 0,52%, índice em 114.363 pontos. Esse dado se refere a antes do call do encerramento. A bolsa americana Dow Jones subiu 1,01%,
a bolsa Nasdaq com alta de 2,22%, dólar terminando depois de muito oscilar, estável durante a semana, moeda americana cotada a R$ 4,30. A próxima semana deve ser certamente de desaceleração dos negócios por conta da proximidade do feriado de Carnaval, e ainda temos um feriado na segunda-feira do Dia do Presidente nos Estados Unidos, porém também embute na semana o vencimento do mercado de opções para o prazo de fevereiro, que sempre traz alguns ajustes de posições de carteira. Apesar disso, o cenário dos mercados de risco está certamente centrado no desenvolvimento da infecção pelo coronavírus, assustando, claro, os investidores. As expectativas com relação a isso podem se tornar um pouco mais positivas, pois a tendência é de desaceleração da contaminação, principalmente fora da China, e com muito menor incidência de morte. O governo da China conseguiu, segundo ele, desenvolver um tratamento que melhora muito a situação dos pacientes, ao mesmo tempo em que vacinas começam a ser testadas em animais, o primeiro passo para ser testada em humanos. De qualquer forma, ainda é possível estimar impactos sobre a economia global de efeito do coronavírus. Projeções indicam que, se o coronavírus for domado no curto prazo, a economia da China em 2020 pode crescer alguma coisa próxima a 5,7%, portanto, muito perto do que o governo estimava como crescimento do PIB no ano. E isso pode até recuperar se os esforços de investimento e flexibilização monetárias acontecerem. De qualquer forma, aqui teremos o resultado da Vale, e também o resultado da Vale, da Petrobras, referente ao quarto trimestre, dentre outras empresas também importantes no conjunto do Ibovespa. E na política, a semana não promete ser de grande valia, já que quase todas as decisões ficaram para depois do Carnaval, todas as reformas, todas as discussões, e com isso lá se vão 2 meses de um ano que certamente é curto. A partir, segundo nós estimamos, a partir do mês de julho, não se deve aprovar mais nada de substancial, de significativo em termos de ajustes na economia, pois estaremos por conta das eleições do final do ano, e já que estamos falando de eleições também nos Estados Unidos, que certamente vão trazer bastante instabilidade aos mercados. Do ponto de vista da análise técnica, diríamos que seria importante ultrapassarmos patamar superior aos 117 mil pontos, com isso tentar buscar novamente aquele recorde lá no dia 24 de janeiro de 119.593 pontos, mas para que isso aconteça é preciso que os mercados acalmem um pouco e que por aqui os investidores estrangeiros voltem a alocar recursos liquidamente no nossa Bovespa para pressionar um pouco o sistema de preços no mercado secundário. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Um bom final de semana para todos vocês e nós retomamos na segunda-feira bem cedo com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá então.